O que aconteceria se, numa manhã, você acordasse e descobrisse que a água que sai da sua torneira já não é mais segura? Ou se fosse anunciado que, na sua cidade, a água só seria fornecida durante determinadas horas? Esse cenário, que ainda parece distante para a maioria das pessoas hoje, tornou-se uma realidade concreta para cada vez mais regiões do mundo no século XXI. O mundo enfrenta uma crise silenciosa, porém crescente. A crise da água doce. Ao contrário do que muitos pensam, essa crise não é causada apenas pelo esgotamento total da água, mas decorre de má administração, distribuição injusta e padrões de consumo que ignoram o futuro. A quantidade total de água na Terra permaneceu praticamente constante. O que mudou foi quem tem acesso a essa água, quando e sob quais condições. As mudanças climáticas alteraram os padrões de chuva, prolongaram as secas e modificaram a distribuição geográfica da água, de formas difíceis de reverter. O crescimento populacional, a urbanização desordenada e o uso excessivo na agricultura transformaram a água de um simples recurso natural em uma ferramenta estratégica. Na nova ordem mundial, os países agora não se concentram apenas em encontrar água, mas também em produzi-la, transformá-la e administrá-la. Neste ponto, a questão principal era: a água realmente acabaria? Ou a humanidade precisava aprender a administrá-la? Esperança vinda do mar. A jornada do sal à vida. O Oriente Médio, uma das primeiras regiões onde o acesso à água tornou-se difícil, respondeu à crise com soluções surgidas da necessidade. Israel adotou sistemas que transformam água do mar em água potável, não por escolha, mas como política de Estado devido à escassez crônica. Graças às enormes usinas de dessalinização construídas ao longo da costa mediterrânea, grande parte da água potável do país é fornecida pelo mar. A tecnologia de osmose reversa foi utilizada, os custos energéticos foram gradualmente reduzidos, e tanto a agricultura quanto as cidades foram servidas pela mesma infraestrutura. Inicialmente, o tema mais debatido era se essa água era adequada à saúde humana. Por meio de regulamentações científicas, minerais foram reintroduzidos na água dessalinizada para atender aos padrões de potabilidade. Como resultado, Israel tornou-se um dos poucos países capazes de produzir mais água do que necessita. Abordagem semelhante foi seguida pelos países ricos em petróleo do Golfo. A Arábia Saudita e seus vizinhos adotaram a ideia de converter energia em água. Usinas de dessalinização movidas à energia solar foram construídas, e a água do mar tornou-se a principal fonte de consumo nas grandes cidades, reduzindo a extração excessiva de água subterrânea. No entanto, os principais desafios para a expansão desses sistemas em todos os países foram os elevados custos iniciais e a demanda energética. Assim, a dessalinização emergiu como uma solução eficaz, especialmente para países com acesso à energia. Do lixo ao recurso. A segunda vida da água. Outra resposta à crise hídrica foi baseada na ideia de que a água utilizada não precisa ser perdida para sempre. Singapura tornou-se um dos países mais avançados nesse método. Por meio do sistema Newater, águas residuais são tratadas com filtros biológicos e químicos avançados, atingindo padrões de potabilidade. A aceitação social foi tão importante quanto o sucesso técnico. A relutância do público em consumir água vinda do lixo foi superada com campanhas transparentes e dados científicos. Ao longo do tempo, a água reciclada comprovou ser segura e ganhou aceitação. Transformação semelhante aconteceu na Califórnia, que sofre com secas. A água tratada foi destinada a áreas agrícolas, reservas subterrâneas foram deliberadamente recarregadas e o compartilhamento hídrico entre cidades foi otimizado. Essas práticas mostraram que a água reciclada pode ser uma solução permanente e confiável, não apenas temporária. Soluções do céu, redescobrindo a chuva. Para alguns países, a solução não estava em alta tecnologia, mas em tradições esquecidas. A Índia respondeu à crise moderna com métodos milenares. A coleta de água da chuva de telhados tornou-se obrigatória. Estruturas antigas de armazenamento foram restauradas e microbarragens foram construídas em áreas rurais.
Esses métodos não só garantiram abastecimento, como também recarregaram o lençol freático e reduziram o risco de enchentes. No árido continente australiano, a água da chuva foi gerida com sistemas inteligentes. Reservatórios subterrâneos foram construídos nas cidades, parques e áreas verdes foram irrigados com essa água, e os sistemas de águas cinzas foram popularizados para uso doméstico. Só a chuva não supriu todas as demandas, mas reduziu significativamente a pressão sobre os suprimentos urbanos. A agricultura no centro da crise. Produzir mais com menos água. O fato de cerca de 70% da água doce do mundo ser usada na agricultura revela por que as soluções se concentram nesse setor. Métodos tradicionais de irrigação começaram a ser abandonados. Por meio da irrigação por gotejamento e agricultura inteligente, a água é entregue diretamente às raízes. Sensores medem a umidade do solo. E o desperdício foi amplamente eliminado. Na Holanda, a agricultura foi praticamente transferida para laboratórios. Sistemas de cultivo sem solo se tornaram comuns. Estufas fechadas evitaram a evaporação e a economia de água chegou a 90%. Esses exemplos provaram que a agricultura é possível mesmo em países pobres em água. A transformação das cidades, de consumidoras a gestoras de água. A crise hídrica transformou não só áreas rurais, mas também cidades. Na China, o modelo das cidades esponja foi desenvolvido com ruas permeáveis, telhados verdes e parques que retêm água. Essas cidades não apenas drenam a chuva, elas a armazenam, filtram e reutilizam. Na Europa, ocorreu a revolução das águas cinzas. Água de chuveiros e pias agora é usada nos vasos sanitários. Sistemas de tubulação dupla tornaram-se obrigatórios em novos edifícios. E o consumo per capita diminuiu significativamente. As cidades agora priorizam resiliência às crises em vez de independência total. Soluções invisíveis, porém decisivas, políticas e comportamento. Só a tecnologia não bastou. A água foi redefinida como um direito humano fundamental e recurso limitado. O consumo básico é assegurado a todos, enquanto o uso excessivo é tarifado progressivamente. Medidores digitais começaram a monitorar o consumo em tempo real. A conscientização social tornou-se um pilar dessa transformação. Educação sobre água foi oferecida nas escolas, cenários de crise apareceram na mídia, e hábitos diários, ainda que lentamente, mudaram permanentemente. Economias individuais não resolvem tudo, mas reduzem bastante o consumo total. Do global ao individual. Uma abordagem em camadas. Pela primeira vez na história, a água deixou de ser discutida só como ciclo natural e passou a ser abordada como crise global. Assim, a solução exige políticas universais, planos nacionais e responsabilidade individual ao mesmo tempo. Internacionalmente, a água passou a ser pauta ligada à segurança alimentar, produção de energia, migração e conflitos. Modelos de gestão compartilhada de bacias transfronteiriças foram criados, e o compartilhamento de dados tornou-se obrigatório. No nível nacional, as políticas de água foram redefinidas, autoridades unificadas foram criadas, planos de longo prazo elaborados e cenários climáticos incluídos no planejamento. Cultivos passaram a ser decididos pela disponibilidade hídrica, perdas urbanas foram reduzidas e regulamentos rígidos introduzidos para evitar a poluição. No nível individual, hábitos diários de consumo mudaram. Sistemas de águas cinzas e de chuva foram popularizados, produtos com baixo consumo hídrico foram incentivados, e a redução do desperdício de alimentos ajudou a diminuir o consumo invisível de água. O limiar mais crítico. Reconhecer a água como bem comum global. Por trás de todas essas soluções está uma realidade fundamental. A inexistência de reconhecimento vinculante da água como bem comum global no direito internacional. Hoje temos tecnologia, ciência e modelos de solução, mas nenhum sistema vinculante de governança global. A água ainda é tratada como objeto de soberania nacional, mercadoria comercial e instrumento de interesses nacionais de curto prazo. Sem mudança nessa abordagem, o impacto das tecnologias mais avançadas é limitado. Se a água fosse reconhecida globalmente como bem comum,
águas transfronteiriças poderiam deixar de ser foco de conflitos, o consumo excessivo poderia ser limitado mundialmente, desigualdades tecnológicas poderiam ser reduzidas e o combate às mudanças climáticas seria fortalecido. O motivo pelo qual isso ainda não foi plenamente realizado é claro. Água significa soberania, poder econômico e influência política. Contudo, a história mostra repetidamente que recursos não compartilhados levam a perdas para todos. Conclusão: guerras da água ou cooperação. A crise da água não é um problema insolúvel para a humanidade. Porém, a solução só é possível agindo sem demora, pensando holisticamente e compartilhando responsabilidade. Existem dois caminhos: um futuro em que a água vira fonte de conflito, ou uma nova ordem na qual a água está no centro da cooperação. No novo mundo, sobreviverão não os que têm mais água, mas os que a administram da forma mais inteligente. Não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no meu canal e compartilhar suas ideias sobre a água nos comentários. Estou esperando suas sugestões sobre a crise da água e as medidas que podemos tomar. Ficaria muito feliz se você se inscrevesse e nos apoiasse.